Muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Cumprimento o Conselho de Administração da ERSAR, a senhora Presidente, doutora Vera Heró, também o doutor Joaquim Barreiros e o engenheiro Miguel Nunes e a acompanhar a chefe de gabinete, a doutora Sara Sousa. Foi aprovado como conhecimento um requerimento para ouvir a entidade e a forma de fazer a audição é a seguinte: será dado 3 minutos ao grupo parlamentar que fez o requerimento para ouvir a ERSAR, sendo que assim será também o momento de poder explicar o requerimento em si para ter o enquadramento. Depois haverá uma intervenção inicial por parte da ERSAR de 10 minutos, que pode ser repartida da forma que entender, e depois as rondas de intervenções, que se forem todas serão 33 minutos, mas poderá ser um pouco menos, dependendo dos grupos parlamentares que estejam na sala. E depois uma resposta global final até 15 minutos. E, portanto, será esta a forma que teremos da audição, e dando desde já início à mesma, e mais uma vez agradecendo o facto de estarem aqui connosco e poderem prestar todos os esclarecimentos, no sentido de dar a conhecer o trabalho que é feito pela ERSAR. Eu passo a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Vaz, para poder apresentar o requerimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar muito em particular o Conselho de Administração da ERSAR, a professora Vera Heró, o engenheiro Miguel Nunes e o Dr. Joaquim Barreiros. É um gosto revê-los agora investido de outras funções, mas de forma muito telegráfica. O requerimento que o Partido Socialista apresentou para fazer esta audição à entidade reguladora do setor das águas e de resíduos insere-se numa boa prática parlamentar. A entidade reguladora é uma peça absolutamente essencial na nossa arquitetura de gestão, quer no setor dos resíduos sólidos urbanos, quer no setor do abastecimento e tratamento de água e tratamento de águas residuais. E uma das missões desta Casa, que tem a função de legislar, é ouvir as entidades que são determinantes para que o Parlamento faça bem o seu trabalho, nomeadamente quando faz leis. Obviamente que o pretexto desta audição foi o relatório de atividades, mas o relatório de atividades de 2024 da ERSAR, que foi apresentado a este Parlamento ainda no decorrer da legislatura passada, mas era uma legislatura que já estava a terminar, mas na realidade é uma boa prática que em boa hora foi reinstituída, porque do que eu tenho memória, eu acho que a última vez que Vossas Excelências estiveram aqui nesta Casa foi ainda antes da investidura, enquanto membros do Conselho de Administração da entidade reguladora, e muita coisa aconteceu desde então. E é muito importante que o Parlamento saiba do trabalho que está a ser feito. É muito importante que se consiga descobrir e identificar determinado tipo de questões, não só relativamente ao funcionamento da entidade reguladora, que também é importante, mas também relativamente ao funcionamento destes setores que são absolutamente determinantes para o país, a todos os níveis, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista de cumprimento de metas ambientais, do ponto de vista de termos comunidades com qualidade de vida. Portanto, é esse o objetivo principal deste requerimento. Teremos a oportunidade, depois da apresentação inicial da entidade reguladora, de questionar alguns assuntos. Nós temos aqui alguns assuntos que gostaríamos de perceber em que medida é que tem havido evolução ou não em determinadas áreas e qual é a opinião do regulador relativamente a essa matéria, mas brevemente era esse o propósito desta audição, e acho que é algo que deve continuar, porque a entidade reguladora não presta contas ao Governo, mas presta contas à democracia, e é por isso que aqui estamos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então dar a palavra à ERSAR e à professora
que possa fazer a intervenção inicial, se não se importa, a Sra. Vera Euro. Tem até, não errar, 10 minutos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me que inicie esta intervenção com cumprimento à Assembleia da República, às senhoras deputadas e aos senhores deputados aqui presentes, e é com muito gosto que nós nos apresentamos nesta audição. A ERSAR, a entidade reguladora dos serviços de abastecimento de água, de saneamento e de resíduos urbanos, é uma entidade reguladora independente que integra a administração independente do Estado. E por isso mesmo, e conforme foi aqui referido já, e referimos também nos ofícios que enviamos todos os anos para esta Assembleia, com o nosso plano de atividades e orçamento e o nosso relatório e contas, nós estamos naturalmente sempre disponíveis e achamos que é muito importante explicar, detalhar e, sobretudo, partilhar com esta Assembleia eleita os principais resultados da nossa atividade e os principais desafios dos setores que nós regulamos. E por isso, e com este contexto, a minha primeira palavra é a de agradecimento pela oportunidade para estar aqui. Realmente é a primeira vez que vimos, enquanto Conselho de Administração, prestar contas à Assembleia da República. E a segunda palavra é uma palavra de disponibilidade, para que a nossa atividade, a atividade da ERSAR, seja vista por esta Assembleia como um instrumento ao serviço do interesse público, ao serviço do país e ao serviço de cada pessoa que aqui vive, que nos visita, pensando em particular nos consumidores dos serviços públicos que regulamos, que é o abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos urbanos, consumidores que estão cá hoje e os consumidores que esperamos que estejam cá também amanhã. E eu refiro-me a um nós que não é um plural majestático. Falo aqui hoje em representação do Conselho de Administração da ERSAR, que está aqui também presente, o Dr. Joaquim Barreiros, economista de formação, o engenheiro Miguel Nunes, engenheiro do ambiente, e em conjunto nós temos formado nos últimos 4 anos de mandato uma equipa coesa e consistente que cobre de forma especializada e muito independente as mais relevantes áreas da regulação, na sua vertente económica, na sua vertente jurídica, na sua vertente técnica. A vertente jurídica cabe-me a mim em particular, uma vez que sou jurista de formação e professora universitária da Universidade Nova de Lisboa. O nosso mandato tem a duração de 6 anos. Estamos agora no último terço do mandato, sob a minha presidência, desde julho de 2021. E é esta a primeira vez que vimos aqui, em conjunto, a Assembleia da República, e bem assim na atual legislatura, naturalmente, e por isso permitam-me que utilize esta oportunidade também para destacar os grandes números do setor que caracterizam a atividade desta entidade reguladora e que encontram tradução no relatório de atividades que acaba por servir de mote a esta sessão. Nós regulamos serviços que garantem o abastecimento de água a 96% dos alojamentos em Portugal e que garantem serviços de saneamento a 86% dos alojamentos. O encargo mensal com os serviços regulados pela ERSAR é aproximadamente de 30 € por mês, pensando num agregado familiar médio. Os serviços regulados pela ERSAR empregam um total de 33.500 trabalhadores e originam um nível de rendimentos e gastos totais de 3.785 milhões de euros, com um nível de gastos totais de 3.836 milhões de euros. Significa isto que a prestação dos serviços em baixa, e nós incluímos estes dados no relatório anual que publicamos, apresentam superávit médio ao nível de abastecimento de água, mas apresentam um déficit relevante nos serviços de gestão de águas residuais e, sobretudo, de gestão de resíduos. No seu conjunto, o submodelo de gestão de serviços municipais é deficitário nos 3 serviços que nós regulamos e no serviço de gestão de resíduos urbanos, todos os submodelos de gestão são deficitários. No que respeita à qualidade da água para consumo humano, que todos, sem exceção aqui, bebemos, os resultados indicam, do nosso indicador de água segura, que 99% da água controlada é de boa qualidade, é água segura, quando em 1993 este indicador estava nos 50%.
Os resultados do indicador de água segura obtidos nos últimos anos traduzem-se em mais de 600 mil análises laboratoriais que são realizadas por Portugal continental e têm revelado a consolidação deste patamar de excelência na qualidade da água consumida pelos portugueses, que introduz uma enorme exigência ao setor e que deve ser mantido. Trata-se de um setor com reclamações. Os setores que nós regulamos também trazem reclamações dos consumidores. Cerca de 5 mil reclamações em média por ano, a maior percentagem de reclamações recebidas respeita ao ciclo de faturação, à leitura, faturação e cobrança, com questões que são transversais aos 3 serviços que nós regulamos. Em 2024, a ERSAR procedeu à abertura de 99 processos de contraordenação. Realizou 66 notificações para o exercício do direito de defesa e decidiu 107 processos de contraordenação, todos eles no âmbito do controle da qualidade da água para consumo humano. As coimas cobradas pela ERSAR, é importante referir, cifram-se no montante global de cerca de 200 mil euros, a distribuir pelo Fundo Ambiental em 60% e pela ERSAR em 40%. Todos estes temas e muitos mais são devidamente identificados e detalhados no nosso relatório de atividades, onde também fazemos referências às centenas de pareceres e de decisões que proferimos, as quais são, por via de regra, e isto para nós é um ponto de honra, preferidas dentro do prazo máximo de que dispomos para o efeito e muitas vezes bem abaixo do prazo legal disponível. Nós regulamos 351 entidades gestoras, a que acrescem agora as entidades do SIGRE, no âmbito das competências que recebemos na gestão dos fluxos específicos. Trata-se de uma missão muito complexa, difícil, mas excelente, onde procuramos sempre conciliar 4 grandes pilares da nossa regulação: a proteção dos consumidores, a sustentabilidade financeira das entidades gestoras que prestam estes serviços e que têm que estar cá hoje e amanhã, a sustentabilidade ambiental, porque são serviços que assentam em componentes ambientais muito críticas, incluindo naturalmente o elemento ambiental água, a sustentabilidade financeira e a qualidade técnica das nossas equipas. Nós estamos totalmente disponíveis para responder às vossas questões, mas permitam-me que destaque 2 situações em particular que me parece que são verdadeiras situações, uma de emergência e a segunda crítica e de risco elevadíssimo para o nosso país. A primeira situação de emergência que gostava de destacar aqui é relativa à emergência nacional dos aterros. O Plano Terra, o Plano Estratégico do Setor dos Resíduos, confirmou uma realidade que já era evidente. Os aterros estão a esgotar-se, a curto prazo, e por isso a incineração é necessária de imediato e será importante para uma boa gestão de resíduos num futuro próximo. Nós estamos a ficar sem capacidade em aterros e haverá sempre resíduos indiferenciados, a fração resto, que precisa de ser depositada. E esta é uma preocupação urgente e a curto prazo. É fundamental fazer aprovar incentivos para que os municípios possam acordar em receber aterros na sua área geográfica, mas esta compensação financeira pode não ser suficiente para garantir o consenso estratégico nacional que tem de ser alcançado nesta matéria. E por isso aproveito esta oportunidade para sublinhar a relevância desta questão. É também necessário criar condições para que haja a recolha de resíduos orgânicos em 2025 de forma mais eficaz. E é fundamental acelerar a recolha seletiva e implementar o sistema PEIT. A segunda situação, a situação crítica da gestão da água. O setor da água terá um papel crucial na adaptação e mitigação das alterações climáticas, mas também será um dos mais afetados por estas alterações climáticas. As crises do clima são crises de água. Água a mais ou água a menos. E por isso é crítica uma gestão nacional da água consistente e coordenada, medindo todos os usos e ajustando tarifas para cobrir os custos dos serviços e refletir a escassez. Investir na reabilitação de condutas é fundamental, pois os atuais investimentos são insuficientes, considerando os indicadores de qualidade de serviço que a ERSAR aplica
todos os anos ao setor. As entidades que gerem os serviços da água devem ter dimensão e estrutura técnica adequadas para operar infraestruturas resilientes, alcançando economias de escala. Em Portugal continental, as economias de escala foram obtidas nas entidades estatais, mas não nas municipais. Muitos municípios pequenos não têm infraestruturas resilientes nem eficiência mínima. A agregação entre municípios é um caminho para alcançar resiliência e eficiência. Incentivar municípios com mais de 20 mil habitantes a adotar pelo menos uma estrutura mais empresarial também. A ERSAR promove estas iniciativas, avalia a sua viabilidade técnica e apoia com estudos técnicos. A escassez da água pode afetar a qualidade da água na origem, tornando mais difícil garantir água segura nas torneiras. Os planos de qualidade, as inspeções que fazemos, as sanções que aplicamos são um instrumento, mas não é o único, e é preciso que a boa gestão dos serviços acompanhe estas exigências da qualidade da água, que se associam também ao intensificar da atividade económica e agrícola. É necessário garantir consolidação tarifária com contas certas e tarifas adequadas. Esta Assembleia, o Governo e as autarquias locais devem procurar garantir que a gestão da água permanece no topo da agenda política e a entidade reguladora estará cá para ajudar naquilo que estiver ao seu dispor e no âmbito da sua missão. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava a dar ainda mais tolerância, se fosse necessário, porque, como disse, não tinha ainda vindo cá e, portanto, dei a tolerância porque é do nosso interesse ouvir e podia continuar se fosse necessário. Não ia cortar, não lhe ia cortar a palavra por certo, porque estava a gostar de ouvir. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, porque vamos dar início, então, à ronda das intervenções dos grupos parlamentares. Tem até 5 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e os restantes deputados, bem como a professora doutora Vera Herói, Presidente do Conselho de Administração da ERSAR, o engenheiro Miguel Nunes e o Dr. Joaquim Barreiros, vogais da mesma entidade, e desde já agradeço a vossa disponibilidade para esta audição. Da análise ao relatório de atividades e contas 2024, constata-se que foi dado um maior enfoque à atividade de regulação e supervisão dos serviços de águas e resíduos para promover uma maior transparência, eficiência e qualidade dos serviços. Destaca-se a publicação do Regulamento da Qualidade de Serviço, que será fundamental para reforçar os direitos dos consumidores, e o projeto do Regulamento do Sistema Nacional de Aprovação dos produtos em contacto com a água destinada ao consumo humano. Como habitualmente, a ERSAR em 2024 também publicou mais uma edição do RASARP, instrumento fundamental para compreender a realidade do setor. Após esta contextualização, pretendo colocar algumas questões. Uma primeira questão. Como a Sra. Professora já referiu, a estrutura de abastecimento de água manteve-se estável em alta. Temos 10 entidades gestoras que abastecem total ou parcialmente 216 municípios, enquanto em baixa operam 225 entidades em 278 municípios. Do total abastecido, 63% corresponde à água comprada em alta e 37% a produção própria. É conveniente realçar que mais de um quarto da água que entra na rede de abastecimento não é faturada, sendo em média 30,5% em baixa, muito superior ao valor de referência ERSAR, menor que 20%, sendo cumprida apenas por uma minoria de entidades gestoras, cerca de 18%. E em alta, a água não faturada, em média, é 17,7%, muito superior ao valor de referência ERSAR, que devia ser menor que 10%, sendo cumprida apenas por 90% das entidades gestoras. Este desperdício representa não só uma ineficiência económica, mas sobretudo um risco ambiental e estratégico, tendo em conta o cenário de escassez hídrica agravada pelas alterações climáticas. É conhecido o empenho do Governo nesta matéria, nomeadamente através da apresentação da estratégia Água que Une, que reconhece a necessidade de uma gestão mais eficiente e integrada dos recursos hídricos. Neste contexto, que tipo de medidas considera a ERSAR prioritárias para combater esta realidade? Consideram que ações específicas
como metas obrigatórias e financiamento para a renovação de infraestruturas ou programas de apoio técnico às entidades gestoras são um caminho? Esta é uma primeira questão. Uma segunda questão, a ERSAR, de acordo com a alteração legislativa, Decreto-Lei número 77/2024, 23 de outubro, tem competência para fixar tarifas em todos os sistemas de titularidade estatal, incluindo a municipal, emitindo instruções vinculativas. Esta posição surge para se assegurar a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas de água, saneamento e resíduos, contudo, tal não se consegue apenas pela via tarifária, mas também por mecanismos de solidariedade regional e de combate às assimetrias. Os municípios contestam por considerarem que põe em causa a defesa do princípio de autonomia de poder local democrático e consideram ainda a ERSAR que age numa lógica de regulação que coloca o seu foco quase e em exclusivo na questão tarifária e pondo em segundo plano as matérias relacionadas com a qualidade de serviço prestado, com a sustentabilidade social e ambiental. Como é que a ERSAR vê esta crítica e de que forma podem assegurar que os tarifários de água são justos e transparentes, refletindo a realidade económica local? Uma terceira questão. O sistema PEIT, o modelo tarifário de resíduos que os municípios pagam em função da quantidade de resíduos que produzem, é ainda marginal em Portugal. Com a entrada em vigor das novas regras de tarifação em 2025, que se desvinculam as tarifas do consumo de água e as aplicam com base na quantidade de resíduos recolhidos, como é que a ERSAR assegurará a equidade e a transparência na aplicação dessas tarifas? Uma quarta questão. Em julho de 2025, a ERSAR assumiu a gestão da MAC, o Mecanismo de Alocação de Compensação, no fluxo de embalagens e respectivos resíduos, existindo novas regras no mecanismo. A principal alteração é a introdução de um algoritmo que determinará qual é a entidade gestora responsável por cada carga de materiais recicláveis, com base nas cotas de mercado, deixando de ser competência do Sistema de Gestão de Resíduos Urbanos a indicação da entidade. Qual é o ponto de situação e quais os principais desafios identificados na implementação deste novo mecanismo, como a ERSAR planeia garantir a sua eficácia? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, José Dotti. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da ERSAR. O relatório de contas de 2004 mostra de forma clara uma entidade sólida do ponto de vista financeiro. Resultado líquido positivo de 1,23 milhões de euros, património líquido de 25,9 milhões, passivo residual de apenas 720 mil euros e disponibilidades em caixa de 20,7 milhões. A ERSAR não tem, portanto, um problema de sustentabilidade financeira. O problema é outro, a incapacidade de transformar recursos em ação regulatória efetiva por falta de autonomia e por bloqueios externos. Em 2024, a execução da receita foi de apenas 76%. Cerca de 2,6 milhões de euros não foram cobrados porque a portaria da taxa de regulação nunca foi publicada. Na despesa, a execução ficou por 74%. E apesar de existirem 2,64 milhões de euros em saldos de gerência, não foi autorizada a sua utilização pelo Ministério das Finanças. Para agravar, em dezembro, o Instituto de Gestão de Tesouraria e do Crédito Público obrigou a ERSAR a subscrever 19,6 milhões de euros em certificados especiais de dívida de curto prazo, uma operação sem impacto útil na regulação, mas que distorceu a execução orçamental. Sr. Presidente, este bloqueio tem consequências práticas. Apenas 17% das entidades gestoras foram alvo de inspeções. Apenas 10 auditorias económicas foram concluídas. 90 processos contra a ordenação resultaram em 61 coimas, mas não sabemos qual a taxa de cobrança efetiva. 23 entidades reportaram contas não validadas e 10 não reportaram de todo. Projetos críticos, como a implementação de sistemas de informação e medidas de cibersegurança, ficaram por executar. É este o paradoxo que preocupa. Há recursos, mas não há autonomia para os aplicar. E um regulador que não usa os seus meios fica limitado na sua capacidade de fiscalizar, sancionar e proteger os cidadãos. Por isso, coloco algumas questões que merecem resposta direta. Primeira, quais foram, em concreto,
as 20 atividades do plano de 2024 que não foram executadas e qual foi o impacto da sua não realização para o setor. Segunda, qual é a taxa de cobrança efetiva das coimas aplicadas, quanto já entrou efetivamente nos cofres e em que prazos. Terceira, que medidas concretas estão em curso para garantir que todas as entidades gestoras passam a reportar contas de forma validada e obrigatória. Quarta, quando estará finalmente implementado um sistema robusto de cibersegurança, reconhecendo que o incumprimento desta área representa um risco sério para a confiança dos cidadãos. Quinto, e sobretudo, como é que a ERSAR pretende assegurar a plena utilização dos recursos que tem, sem depender eternamente de portarias, autorizações ministeriais e operações do IGCP que lhe retiram margem de ação. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Conselho Consultivo da ERSAR já deixou um alerta inequívoco. É urgente reverter o modelo de financiamento, alargar a base da taxa de regulação a todas as entidades gestoras e garantir um regime sancionatório mais eficaz. O Chega entende que este debate não é apenas sobre 2024, é sobre o futuro, porque um regulador tem que ter recursos, mas não os pode aplicar é um regulador amarrado. E um regulador amarrado não serve os cidadãos, não serve as entidades e não serve o país. Exigimos, portanto, uma ERSAR independente, eficaz e com verdadeira autonomia financeira e operacional. Só assim poderá cumprir, com rigor, a missão que lhe está confiada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, grupo parlamentar do Partido Socialista, para poder usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar poder colocar as minhas questões todas nos 5 minutos que tenho para fazer. Mas se calhar vou começar já aqui por uma questão que o Grupo Parlamentar do Chega nos deixou. Nós sabemos que não é de hoje que a entidade reguladora pretende que o Governo altere a portaria relativamente à taxa de regulação, mas esta portaria, e já agora gostava de perguntar ao regulador quais foram, relativamente a esta matéria, o que é que o Governo já disse relativamente à alteração ou não da portaria no sentido em que o regulador pretende, mas eu gostava apenas de deixar uma nota que alargar esta taxa de regulação a todas as entidades gestoras, estamos a falar que os municípios passarão a pagar também esta taxa de regulação. Pronto, em todo o caso, gostaria de saber em que pé é que está a evolução deste processo de alteração da portaria, no sentido de alargar a todas as entidades gestoras. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer uma pergunta relativamente a um assunto que às vezes não tem grande visibilidade, mas eu sei que o regulador dá muita atenção a essa matéria. Como foi transmitido aqui pela Sra. Presidente do Conselho de Administração, a qualidade da água no abastecimento é absolutamente essencial. E a qualidade é boa. E o regulador, a ERSAR, assume o papel da Autoridade Nacional da Regulação da Qualidade da Água no abastecimento. No ano 2023, fomos todos confrontados com uma investigação judicial que levou à detenção de uma série de pessoas relativamente a eventuais fraudes de análises da qualidade da água de determinadas entidades gestoras no nosso país. Sendo que uma das competências ou uma das atribuições também da ERSAR tem a ver com a acreditação dos laboratórios que fazem esta qualidade da água. Tendo em conta o evento que tivemos em 2023, eu gostaria de saber se o regulador identificou algumas falhas e se foram desenvolvidas ações posteriores de maneira a garantir que nunca mais nenhum de nós esteja sujeito a uma situação deste género, porque obviamente a segurança da qualidade da água que as entidades gestoras abastecem a população é absolutamente determinante para a segurança de todos nós no que diz respeito a consumirmos a água da rede pública. Isto era uma das questões que eu gostaria de fazer. Depois, tenho aqui mais a propósito também das notas que a Sra. Presidente deixou. Relativamente aos resíduos, são muitos os temas, são muitos os problemas.
entidade reguladora sempre foi muito vocal relativamente ao subfinanciamento do setor da gestão de resíduos sólidos urbanos. E, obviamente, que uma parte significativa ou uma parte grande da responsabilidade deste subfinanciamento, não estou a dizer que é total, mas uma parte significativa prende-se com aqueles que têm a responsabilidade alargada do produtor. Aliás, foi esse por as coisas não estarem a funcionar que depois fez a alteração legislativa que transferiu para a ERSAR competências que eram da CAGER nesta matéria e agora temos a ERSAR a controlar o mecanismo de compensação. E a minha outra questão relativamente a essa matéria é em que medida é que, ou se podem dizer neste momento, se está a haver uma evolução positiva, sabemos que os valores de contrapartida foram atualizados e isso permitiu aos sistemas, de certa forma, terem mais capacidade de financiamento e com isso não ter que repercutir custos a jusante, nomeadamente aos cidadãos, aos consumidores, mas é importante, aquilo que eu queria saber era em que medida é que acham que isto resolve e o que é necessário adicionalmente. Todos nós sabemos que existe, no que diz respeito ao financiamento neste setor, nomeadamente por parte das entidades gestoras municipais, que há uma dose muito significativa de subsidiação via orçamento municipal para compensar a redução de custos. Depois, relativamente ao e terminarei em breve, Sr. Presidente, relativamente ao Água que une. O Sr. Presidente teve a oportunidade de falar da agregação. Eu também acho que o modelo de agregação, independentemente de seja com o Estado ou só municípios, mas o modelo de ganhar escala permite, num setor que é preciso muito capital intensivo para podermos ter melhorias, o sistema, a agregação melhora a eficiência. Eu lembro-me que no governo, no 23º governo, no último governo do Partido Socialista, quando foi publicado o PENSARP, tinha uma norma que obrigava, para que houvesse financiamento público, de cerca dos 660 milhões de financiamento comunitário estavam disponíveis, esse financiamento só estaria disponível se houvesse um esforço de agregação de qualquer âmbito. O governo, o 24º governo, o governo anterior, e esta é a sua continuação, reverteu essa medida onde permite fracionar os apoios, podendo calhar a cada município 100 mil euros de financiamento, que nós sabemos não dá para 100 metros de canos enterrados. Isto, portanto, eu gostaria de perceber se acha boa esta reversão do governo ou se acham que foi um caminho errado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Tem um bocadinho de tolerância, mas já estava passado demasiado tempo. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Jorge Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas de comissão, como cumprimento a Sra. Presidente da ERSAR e até vou no seguimento aqui da intervenção que me antecedeu, porque este parece ser o tema mais importante que temos em mãos. Porque se houve um sucesso que nós tivemos ao nível da distribuição de água é por um lado a cobertura do território e por outro a qualidade da água. São dois sucessos que nós tivemos nos últimos 50 anos. Mas ao nível da gestão e da manutenção do nosso sistema ainda há muito por fazer. E o que parece é que temos um sistema emperrado porque a pulverização de entidades gestoras e os próprios incentivos políticos das entidades gestoras vão contra a manutenção de um serviço público de abastecimento funcional. E, de facto, uma das medidas importantes que constava desse plano, do PENSARP, era exatamente um incentivo forte à agregação destas entidades. Porque sem a agregação destas entidades é muito mais difícil, por um lado, ter escala suficiente na gestão e na modernização da gestão das águas e é difícil também, por outro lado, bem, agora falhou-me, mas eu já lá volto. Mas, de qualquer modo, esse era um incentivo importante e este Governo revelou desinteresse nisto e deixou cair por completo esta medida. E o que eu gostaria de saber é que
Não tendo este incentivo forte, portanto, condicionar o acesso a fundos na agregação, o que é que podemos fazer então para nos certificarmos que temos uma gestão mais profissionalizada da distribuição em baixa? Depois, também afirmou aqui há um ano numa entrevista que havia uma discrepância muito grande entre o preço que seria desejável na cobrança da água e o preço real em que ela é cobrada. Portanto, falou que atualmente a média do preço está nos 1.4, deixe-me confirmar, exatamente, 1.4 euros por mil litros versus 2.5 euros por 1.000 litros. E o que é que considera que podemos fazer para nos certificarmos que essa discrepância deixa de existir? Porque sem uma interiorização dos custos por parte das entidades gestoras, os governos centrais ver-se-ão sempre obrigados a criar programas ad hoc de reparação de condutas, quando este é um problema crónico, e todos os anos temos debates na Assembleia da República em que se apresentam planos ambiciosos para reparar todas as condutas, quando são os próprios gestores que não têm os incentivos políticos e financeiros para se encarregarem de uma atividade de manutenção absolutamente normal para qualquer gestor. E ficar-me-ia por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora, não tenho mais nenhum grupo parlamentar presente, e portanto passamos agora novamente à ERSAR para poder responder ao Sr. Professor da forma que entender. Mais uma vez digo que pode repartir-se assim o entender, num período de até 15 minutos para poder dar a resposta. Obrigado. Se calhar combinávamos que eu falo até dizer que eu tenho que parar. Pode ser? Pronto, então vou aproveitar. Quando disser para parar, eu paro. Muito bem. Antes de mais, permitam-me agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e as perguntas que foram colocadas, porque são perguntas, todas elas muito pertinentes, e por isso eu procurarei tratá-las da forma mais completa possível, na certeza de que, se houver algum tema que fique por tratar aqui, que nós estamos completamente disponíveis, não só para cá voltar, como também para responder diretamente às questões que tenham e que nos façam chegar. Eu estava aqui a tentar organizar os temas e vou separar os temas em três, portanto, questões genéricas sobre o funcionamento da ERSAR, questões relacionadas com o setor dos resíduos e questões relacionadas com o setor da água. E vou começar pelo setor dos resíduos, porque é normalmente o que fica para o fim, é o resto. E, portanto, nunca temos tempo para falar do setor dos resíduos. Eu vou começar pelo setor dos resíduos, depois passarei para o setor da água e depois passarei para as questões internas da ERSAR, a não ser que me peçam para alterar a ordem, mas acho que gostaria de dar destaque aos setores acima de tudo. Os temas que aqui nos trazem relacionados com o setor dos resíduos são temas, sobretudo, associados a uma nova competência que a ERSAR tem em matéria de regulação, associada aos fluxos específicos. É uma competência que nós recebemos em 2024 e que nós estamos, naturalmente, a desenvolver atividades para a exercer da melhor forma possível. E, portanto, neste âmbito, o que é que nós já fizemos até agora? Portanto, nós já aprovámos o regulamento do mecanismo de alocação e compensação, e, portanto, o tal algoritmo de que o Sr. Deputado falou, nós aprovámos esse regulamento, estamos a aguardar a publicação em Diário da República, e é urgente a publicação em Diário da República, e, portanto, faço desde já o meu apelo público à Imprensa Nacional da Casa da Moeda para que publique rapidamente o nosso regulamento. Mas este algoritmo, aquilo que vai trazer é algo que é uma preocupação constante da ERSAR, que é transparência. Transparência na forma como são tomadas decisões de regulação. E a alocação, no fundo, que é feita pelos seguros em matéria de gestão de fluxos específicos, é uma alocação que está a ser feita neste momento por escolha,
mas que vai ganhar muito em ser feita de forma transparente e conhecida e de uma forma previsível pelos seguros. E, portanto, o nosso regulamento associado ao mecanismo de alocação e compensação foi construído precisamente para garantir a maior transparência possível nesta matéria de gestão dos fluxos específicos e de regulação dos fluxos específicos. E a este propósito, permitam-me também que destaque uma questão que nos está a ocupar atualmente e que é muito importante e que tem a ver com a nossa atividade de determinação dos valores de contrapartida, que também foi aqui referido. E, portanto, é uma atividade difícil e que foi entregue recentemente à ERSAR. Nós, para determinarmos de forma cabal, rigorosa e transparente os valores de contrapartida, podermos atualizá-los no próximo ano, nós precisamos de informação. E esta informação vem dos municípios e é exigida e exigível através dos instrumentos regulamentares que a ERSAR constrói. E nós, neste momento, nós estamos no trabalho de preparação para aprovação do nosso regulamento tarifário dos resíduos, e um dos pontos críticos do regulamento tarifário dos resíduos vai ser precisamente esta necessidade de nós garantirmos o mesmo tipo de informação com a mesma fiabilidade de todas as entidades que nós regulamos, sejam elas de capital maioritariamente privado, sejam elas de capital público. Portanto, isto significa que nós precisamos de informação robusta dos municípios, direta dos municípios. Se nós não tivermos esta informação, nós não conseguimos fazer a nossa atividade de cálculo, que é uma atividade eminentemente técnica, de cálculo dos valores de contrapartida, que são sempre um tema muito, muito sensível para a economia e para o ambiente. E, portanto, nós estamos aqui a atuar enquanto fiel de uma balança, que é uma balança com interesses públicos muito relevantes em ambos os pratos, e públicos e privados associados aos interesses dos consumidores. E, portanto, é um dos temas que nos ocupa e preocupa, associado ao cálculo dos VCs e ao financiamento do setor. Foi aqui também referido a questão do déficit nas tarifas, sobretudo do Serviço de Gestão de Resíduos, e é realmente o serviço mais deficitário que nós temos. Já referi também na minha intervenção inicial, e foi aqui também referido numa questão colocada, agora não sei a propósito, da implementação do PEIT, foi pelo Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado Rui Pereira, que colocou a questão do PEIT, que é uma mudança de paradigma, urgente, para que os consumidores passem a pagar diretamente o serviço de gestão de resíduos urbanos, e esse serviço não está, no fundo, alavancado na conta da água, falando num português, se calhar, mais claro para todos. A transformação de regime, a passagem de um sistema em que nós calculamos aquela que é conta a pagar pela prestação do serviço de gestão de resíduos urbanos em função daquilo que pagamos pelo abastecimento de água, que é o cálculo possível, mas pode não ter nada a ver, não é? Pode não ter nada a ver, mas é o cálculo possível. Este afastamento absolutamente necessário e vital para o nosso setor, para passarmos a ser um setor assente num regime PEIT, tem que partir de uma base tarifária saudável, ou seja, é necessário, e nós dizemos isto muitas vezes às senhoras e aos senhores autarcas, é preciso arrumar a casa e ter, no fundo, o serviço de gestão de resíduos sólidos urbanos de uma forma, a sua contabilidade e com contas certas, para depois poder passar para um regime PEIT, que seja um regime também crível, transparente e claro para todos os consumidores. Porque os consumidores, se passarem de um regime onde não pagam sequer pelo serviço para um regime em que começam a pagar porque se implementou o PEIT, será naturalmente, este serviço é um serviço muito escondido, muito pouco valorizado pelas pessoas, as pessoas cuidam pouco do serviço de gestão de resíduos e, portanto, começarem a pagar quando antes não pagavam, vai ser muito complicada a sua implementação efetiva. E, portanto, esta questão tarifária é importante.
E, por último, ainda relacionado com a questão do setor dos resíduos, eu sublinhava apenas o seguinte: os temas tarifários são tratados pela ERSAR. Sim, a ERSAR é um regulador económico e, portanto, não há como, é isso que nós fazemos. Mas não é só isso que nós fazemos. Nós fazemos muito mais para além da questão tarifária. Portanto, as questões da ERSAR não se esgotam minimamente na questão do cálculo tarifário, se bem que essa é uma das nossas missões enquanto regulador económico. E, portanto, preocupa-nos o estado de financiamento do setor e dos serviços de resíduos urbanos, que são os mais deficitários. Portanto, dos 3 serviços que nós regulamos, por ordem, é resíduos urbanos, o mais deficitário, saneamento, que também é deficitário, e depois no abastecimento de água nós temos uma média nacional que apresenta um superávit, mas a média esconde, no fundo, as margens. E a verdade é que a grande maioria das entidades gestoras que gerem os serviços em gestão direta são deficitárias no que respeita ao serviço de abastecimento de água. Portanto, é uma maioria em termos numéricos, número de entidades gestoras, mas é uma minoria em termos de clientes servidos. E, portanto, por isso a média nacional acaba por demonstrar um superávit quando há uma maioria de entidades gestoras mais pequenas que não garantem a cobertura de custos na matéria tarifária. E com isto passaria para as questões associadas ao setor da água, que me foram aqui colocadas. E realmente nós temos uma estratégia nacional, a Água que Une, que é uma estratégia que apresenta um alinhamento dos intervenientes do setor. E, portanto, haverá mais críticos, menos críticos de algum detalhe em particular, mas a grande maioria das medidas que constam desta estratégia parece-me que são medidas que já resultam de uma grande ponderação do ponto de vista técnico, sobretudo, daquilo que é o desenvolvimento do setor em Portugal. E realmente aquilo que nós temos procurado demonstrar com os nossos indicadores de qualidade de serviço, e essa é uma parte muito relevante do trabalho da ERSAR, é que há uma origem de água por explorar em Portugal chamada eficiência. E aqui dirijo-me às perguntas relacionadas com as perdas com a água não faturada. Nós realmente, tendo por base os dados da avaliação da qualidade de serviço da ERSAR, nós temos, e pensando em perdas reais e não em água não faturada, mas perdas metros cúbicos, são 1 metro cúbico, 1000 litros de água que são perdidos na rede, nós estamos a falar de um valor de cerca de 170 milhões de metros cúbicos por ano perdidos na rede. São 8 piscinas olímpicas por hora. Portanto, perdidos na rede de água que é tratada, água tratada. Portanto, isto significa uma perda, no fundo, de água e, portanto, em situações de escassez, este tema é muito relevante e foi muito relevante na gestão da escassez da região do Algarve em 2023-2024, felizmente, temporariamente, pelo menos ultrapassada com a chuva que caiu, mas é uma questão financeira também, porque é água tratada, bombada e distribuída e que se perde nas redes, e nós fizemos as contas e estima-se que o potencial de poupança associado às perdas reais ascenda a cerca de 520 milhões de euros até 2030, que é o horizonte temporal do plano estratégico do PENSARP. Medidas para combater a realidade. Esta realidade das perdas. Bem, uma parte das perdas portanto, nós trabalhamos 2 indicadores, da água não faturada e das perdas reais. Pensando no indicador da água não faturada, naturalmente, grande parte desse indicador consegue-se ultrapassar com uma atividade direta dos municípios de faturação da água. E há muitos municípios que realmente não faturam adequadamente a água e, portanto, implementação de contadores inteligentes e combate à fraude são, naturalmente, atividades que ajudarão seguramente nestes ganhos de eficiência. O combate à fraude é importantíssimo no setor, tanto no serviço de abastecimento de água,
como nos resíduos urbanos também. Não destaquei essa matéria, mas também é muito importante. E, portanto, temos desde logo essa questão da medição efetiva da água que é servida, que é algo que não é assim tão difícil de implementar, mas que é necessário escala, que é necessário conhecimentos técnicos e que é preciso medir. E uma das estratégias da estratégia, passo a redundância, é seguramente a medição. Depois, naturalmente, que as perdas reais se fazem também com reabilitação. Reabilitação que não é o mesmo que dizer substituição integral da rede. Nós temos, as redes têm um período de vida útil de 50 anos, de acordo com os indicadores da ERSAR, nós estimamos que seria um indicador de qualidade de serviço bem robusto se fosse 2% de investimento ao ano, mas é médio, agora estamos muitíssimo abaixo disso. Estamos abaixo dos 1% de reabilitação e isso é um tema realmente porque exige financiamento e exige sobretudo monitorização que não está a ser feita em algumas áreas, se bem que temos visto nestes últimos 2 anos um movimento cada vez mais crescente dos municípios e empenho maior também nesta matéria. Ainda não medimos o resultado das atividades que foram feitas a este propósito no passado ano 2024 e neste ano 2025, que foi, mas ainda não está completamente medido essa matéria. Portanto, medidas para combater esta realidade, eu destacaria estas medidas. Relativamente ao tema das agregações, a ERSAR tem apoiado as agregações na medida do possível, são decisões políticas de se agregar ou não se agregar. A ERSAR, no que respeita o acesso a fundos europeus, a ERSAR tem tido uma posição constante no sentido de que os fundos devem ser atribuídos às entidades gestoras que os conseguirem aproveitar mais e, portanto, temos dado sugestões no sentido de que as entidades gestoras, para terem acesso aos fundos, tenham que ter, por exemplo, contabilidade analítica organizada, mínimo, para que saibam qual é o resultado da aplicação dos fundos. Temos dado sugestões no sentido de que a alocação dos fundos seja feita em função dos indicadores da ERSAR das perdas, por exemplo, ou da cobertura de gastos. Portanto, se a entidade gestora não se quer ajudar a si própria, garantindo uma cobertura de gastos efetiva, dificilmente terá apoio financeiro também para isso. Algumas dessas sugestões foram acolhidas, outras não. Relativamente à agregação, nós entendemos que a agregação é virtuosa. E, portanto, seja no que respeita a uma majoração no acesso a fundos, que foi isso que nós propusemos, seria importante dar esse sinal e, portanto, tem sido essa a posição da ERSAR, dar pelo menos o sinal de que a agregação é virtuosa, sendo que, naturalmente, estas são opções de natureza eminentemente política. Aquilo que a ERSAR pode e deve dizer é qual é que é a vantagem técnica associada a este tipo de ganhos de escala. Tudo o resto é algo que não está na nossa esfera de atuação. Relativamente ao tema tarifário, conforme vos disse há pouco, as tarifas são apenas uma das grandes atividades da ERSAR e, portanto, a ERSAR tinha um conjunto de competências nesta matéria que deixou de ter por decisão desta Assembleia em 2021 e voltou a tê-las, algumas delas, outras ainda não foram restituídas, e voltou a ter competências em matéria de aprovação de regulamentos tarifários a partir de 2026, em rigor. O que é importante para a ERSAR é que os tarifários sejam, como foi aqui dito, e bem, justos e transparentes e que sigam a mesma estrutura e que os consumidores saibam exatamente o que é que vão pagar pela água que estão a consumir, pelo saneamento que estão a utilizar e porquê. E, portanto, essa é a nossa principal preocupação naquilo que respeita à construção do regulamento tarifário que estamos agora a fazer. Como é que nós estamos a procurar garantir isso? Nós estamos a envolver todas as entidades relevantes na construção das regras,
para que as regras sejam o mais claro e rigoroso possível e sejam bem aplicadas pelas entidades gestoras. Inclusivamente, tivemos hoje uma dessas reuniões com a Associação Nacional de Municípios. Nestes regulamentos tarifários, nós vamos encontrar a estrutura tarifária, nós vamos encontrar a justificação para a estrutura tarifária, para que todas as entidades gestoras consigam seguir o mesmo modelo e para que haja uma efetiva, no fundo, transparência naquilo que são estes serviços públicos essenciais. E aqui há um ponto que para nós é um ponto crítico. Para a ERSAR, não há consumidores de primeira e consumidores de segunda. Todos os consumidores devem ter acesso a este serviço nas mesmas condições, e as mesmas condições são condições de qualidade máxima. E aqui destaco também algo que foi aqui referido, que foi a possibilidade que este Conselho de Administração teve de aprovar o Regulamento da Qualidade de Serviço. Para nós, o Regulamento da Qualidade de Serviço é um instrumento essencial para garantir precisamente esta equidade no acesso a estes serviços públicos essenciais. Estamos agora a implementá-lo e achamos que é um instrumento que colocamos ao serviço do setor e que vai seguramente garantir, pelo menos, a manutenção dos indicadores de qualidade de serviço que nós aqui temos. Mais um minuto. Então, um minuto apenas também para referir duas questões. Uma questão ainda sobre a gestão da água, que acho que é muito importante, da qualidade da água, e uma questão sobre a ERSAR, para não ficar por tratar de nenhum, enfim, pelo menos diga alguma coisa sobre a ERSAR. Relativamente à questão da qualidade da água, a qualidade da água para consumo humano é um bem precioso, é um bem precioso para todos. E é assim que nós tratamos este bem precioso na ERSAR. Nós somos uma entidade que coordena o trabalho de diferentes entidades e, no fundo, o controle da qualidade da água para consumo humano é feito numa perspectiva de camadas de controle. Temos entidades gestoras que aplicam um programa de controle da qualidade da água com análises obrigatórias que nós aprovamos e que monitorizamos. Temos controle analítico feito diretamente pela ERSAR em campo, portanto, campanhas analíticas que são feitas diretamente por nós. Temos as entidades da Administração da Saúde em campo e, portanto, os delegados de saúde que fazem fiscalização dos temas da qualidade da água para consumo humano na perspectiva da saúde. Temos também todo o sistema de acreditação dos laboratórios, que é feito pelo IPAC, e, portanto, a ERSAR não faz a acreditação dos laboratórios. A ERSAR diz, dentro dos laboratórios acreditados, quais é que são aqueles que têm metodologias analíticas que correspondem àquelas que são necessárias para fazer o controle da qualidade da água para consumo humano. E, portanto, nós temos aqui uma série de camadas de controle. E essas camadas têm funcionado. E em 2023 foi uma das situações onde se viu que há diferentes camadas e que há, naturalmente, uma camada, que é a camada criminal. A ERSAR teve intervenção também direta nesta matéria, contribuiu para a investigação e foi um momento muito importante para que nós todos não esqueçamos a relevância de bebermos água de qualidade nos nossos copos. E, portanto, tem sido também esse um ponto, e que temos aumentado as ações de supervisão. Estava a correr bem. De supervisão nesta matéria. Relativamente ao ponto da ERSAR, à questão mais ampla associada à ERSAR e associada ao orçamento da ERSAR. O orçamento da ERSAR tem que ser lido é um orçamento de leitura complexa, precisamente por causa dos saldos transitados. Nós temos dificuldades em utilizar os saldos transitados porque não temos tido autorização para tanto e, portanto, agradeço também a intervenção que aqui foi feita para sublinhar isso. Naturalmente que se nós pudermos utilizar os nossos saldos transitados, conseguimos fazer muito mais. O que não quer dizer que não tenhamos feito aquilo que é necessário. Portanto, o mecanismo de regulação da ERSAR é sempre feito por camadas e sempre associado, naturalmente, em diferentes momentos de fiscalização, de auditoria, de controle direto que se intercalam. Quanto mais nós fizermos,
melhor, naturalmente, e, portanto, havendo mais meios, mais faremos, e por isso a minha última palavra é também de agradecimento por ter sido colocado este tema em cima da mesa, porque, sem dúvida, uma entidade reguladora independente, para ser efetivamente independente, precisa de ter uma ampla capacidade de gestão do seu orçamento e a garantia de que as receitas são repartidas por todas as entidades reguladas, não havendo, naturalmente, consumidores de primeira e consumidores de segunda nesta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu dei-lhe mais 8 minutos, porque acho que é do nosso interesse, e como tinha crédito ainda de não ter vindo, dei-lhe essa prerrogativa. Agradeço a sua presença, a todo o Conselho de Administração, e esperemos que possa haver este escrutínio de parte da Comissão de Ambiente e Energia no futuro também, em mais audições que possamos fazer. E, mais uma vez, obrigado e terminada esta audição. Muito obrigado. Só 5 minutos e retomamos também. Obrigado.